Olá a todos, juntamente tenho Nuno Batista, coordenador de certificação energética dos edifícios da ADEN, a Agência para a Energia, com o qual iremos abordar a temática da eficiência energética. Nuno, começo por lhe perguntar de que forma é que a ADEN tem apoiado a eficiência energética nos edifícios de habitação, comércio e serviços. Olá. Bem, em termos práticos, o que a ADEN tem feito, e no que aos edifícios e ao nível específico da eficiência energética temos prestado este apoio, em primeiro lugar ao nível do que é a grande ferramenta de comunicação, que é o próprio certificado energético. Portanto, este certificado energético acaba por ser uma ferramenta para o cidadão, para as empresas, para poderem consultar informação sobre o desempenho dos seus edifícios. Este certificado acaba por materializar uma visita, um cálculo e uma análise feita por peritos qualificados a cada imóvel e, de uma forma relativamente simplista, podemos dizer que ele apresenta 4 grandes atrativos e 4 grandes benefícios. Em primeiro lugar, a materialização numa classe energética. Portanto, conseguimos classificar os edifícios em padrões nominais de utilização, portanto, padrões comparáveis de utilização entre todos os imóveis e, portanto, materializa-se em sede de uma letra que vai de F, pouco eficiente, a A+, muito eficiente. Portanto, desde este espectro do F até ao A+, os edifícios acabam por ser todos eles classificados e passíveis de serem comparados. Um outro aspecto bastante importante é ao nível da identificação de medidas de melhoria para esses mesmos edifícios. Portanto, poder identificar e sinalizar medidas de caráter não obrigatório para o proprietário daquele edifício, para saber quais são os elementos em que ele poderá intervir e melhorar as condições do edifício, aumentar o conforto e diminuir a fatura energética, seja por via do isolamento das paredes, coberturas, instalação de janelas, sistemas mais eficientes ou até mesmo o recurso a energias renováveis. Outra das componentes, obviamente, estas medidas de melhoria incidem em elementos que são caracterizados no edifício e, portanto, claramente o certificado apresenta também o detalhe e as características de tudo o que existe naquele edifício. Seja as características do ponto de partida, portanto, como é que são as paredes, como é que são as janelas, todos os sistemas técnicos aí instalados, classificando-os também de uma forma relativamente qualitativa para eu ter uma percepção, eu, cidadão, consumidor daquele documento e daquela ferramenta de comunicação, poder estar mais consciente de qual é o desempenho atual da minha casa, também dos seus componentes, e depois perceber quais deles é que são passíveis de ser melhorados com as medidas de melhoria, como já tinha dito. E, por fim, uma situação que este documento também permite, que é poder atingir ou poder abrir a porta, digamos assim, ao que possam ser programas de apoio, mecanismos de financiamento ou até mesmo benefícios fiscais que possam existir, seja em sede, por exemplo, da redução do IMI, seja a redução do IMT, ou seja, o acesso, por exemplo, a mecanismos de financiamento ou programas de apoio, como tivemos aí com o Fundo Ambiental e o Programa de Apoio a Edifícios mais sustentáveis. Uma outra componente, e acho que esta é a segunda grande componente em que a ADEN pode ajudar, é realmente no que diz respeito não apenas aos decisores políticos, mas a um conjunto de outras entidades relevantes. Podemos prestar e divulgar algumas das informações e dos dados que existem ao nível da certificação energética ao longo destes 14 anos de sistema e de mais de 2,5 milhões de certificados emitidos. Acabamos por ter um acervo bastante interessante de dados e de características dos edifícios e com isto podemos apoiar municípios, o próprio governo no desenho de programas de apoio, mecanismos de financiamento para alavancar também a reabilitação dos edifícios. E perante as medidas que acabou de dizer que têm sido aplicadas e as iniciativas que já existem, é possível dizer que Portugal hoje está energeticamente mais eficiente? Bem, a resposta é claramente sim. Mas temos aqui que dividir o tema em 2 aspectos. Em primeiro lugar, os edifícios novos são claramente mais eficientes, muito mais eficientes, fruto de uma legislação que é ela mesma cada vez mais exigente e promove e potencia que os edifícios novos sejam eles altamente eficientes, com muito pouco as necessidades energéticas e muito pouco consumo associado e também com cotas mínimas de energia renovável que têm que ser afetas a esse edifício. E, portanto, estes edifícios novos
categorizam-se como os chamados NZEB, os edifícios de energia quase nula, Nearly Zero Energy Buildings, e, portanto, com isto, acabamos por dizer que os edifícios novos são claramente muito mais eficientes do que alguma vez foram a nível nacional. Mas os edifícios novos são uma parte do tema. Portugal tem ainda um parque edificado que foi construído em boa medida antes da existência de qualquer regulamentação sobre desempenho energético. Portanto, tem uma boa cota do parque construído sem qualquer preocupação a nível energético, mas verificamos também que, fruto também do que são estes programas de apoio, no caso do Fundo Ambiental, ou até mesmo por alguma iniciativa própria do cidadão, acaba por haver uma efetiva intervenção e melhoria nestes edifícios. Sejam intervenções pontuais, trocar janelas, isolar as coberturas, isolar paredes, ou, por exemplo, instalar ar-condicionados, mas também, e outros mecanismos existem, que potenciam uma intervenção completa no edifício. E, portanto, estando ainda longe de uma taxa de renovação simpática, acabamos por verificar já, efetivamente, que o parque edificado, já construído, que até tinha um pior desempenho, começa ele também, de uma forma relativamente sustentada, ainda com números baixos, a melhorar este desempenho. E Portugal tem, efetivamente, uma estratégia em linha, especificamente para atuar sobre este tema. A chamada ELPR, Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios, é claramente um instrumento que permite, que tem como grande objetivo até 2050 conseguir-se ter um parque descarbonizado, de elevada eficiência, e, portanto, esse será o grande desígnio desta estratégia. Atuando, essencialmente, nos elementos que potenciam uma melhoria de conforto aos ocupantes, e com isto também reduzir um tema premente no que diz respeito à pobreza energética, portanto, garantir que as casas são elas próprias cada vez mais eficientes e confortáveis para o utilizador, e depois, de uma forma continuada também, fazer a instalação, caso seja necessário, de equipamentos mais eficientes e recorrer a fontes locais, painéis fotovoltaicos para a produção de eletricidade para autoconsumo. E, portanto, esta estratégia posta em prática nas próximas décadas vai claramente permitir uma melhoria significativa do parque edificado, que ainda não é eficiente como os novos já o são. Obrigada, Nuno. Obrigado.